Boa tarde para você, começando agora mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Seja muito bem-vindo, viu? A quarta-feira chegou e é aquele dia onde a rodada tá cheia, com muitos jogos e a gente espera que muitos gols também, né? Hoje o Brasileirão volta a ser o centro das atenções do futebol, com o início da 27ª rodada. Às 7h30 da noite, o Palmeiras entra em campo depois de quase uma semana só treinando e tem mais um confronto direto pela frente. Dessa vez, o Verdão pode complicar a vida do Botafogo no Maracanã. No mesmo horário, o São Paulo tenta retomar o segundo lugar na tabela em casa contra o Atlético Paranaense. Mais tarde, às 10 da noite, o Corinthians tem pela frente o líder quase imbatível Cruzeiro, lá no Mineirão. Parada duríssima, hein? Já o Santos só joga amanhã contra o Bahia na Vila Belmiro, também às 7h30 da noite. Vamos começar mostrando como esses times se prepararam, então. O desafio do Corinthians na rodada certamente é o mais complicado. Além de enfrentar o temido e entrosado Cruzeiro, o timão está sem o ídolo Guerreiro e mais 2 jogadores que servem à seleção brasileira. Esse não era o cenário que o técnico Mano Menezes e nem a torcida corintiana queria. Enfrentar o líder Cruzeiro sem as principais peças do elenco. Guerreiro, indiscutivelmente o melhor jogador do timão no campeonato até agora, está servindo a seleção peruana. Elias, o organizador do meio, e Gil, um dos zagueiros mais regulares do país, estão na seleção brasileira. E agora o que fazer? Mudar é o jeito. Além de contar com um retrospecto positivo contra os que estão na frente, o Corinthians ganhou da própria Raposa no primeiro turno e mais recentemente do Tricolor, todos na ponta da tabela. E olha que o jogo é muito importante na questão de classificação. O G4 está todo embolado e os 3 pontos podem levar o timão de volta à zona da Libertadores. E em meio a dúvidas na formação do elenco, o técnico traz uma novidade. O jovem atacante Gustavo Tocantins. O atleta da base tem apenas 18 anos. E para montar o remendado time titular do Corinthians, o comandante deve mandar a campo Cássio, Fagner, Anderson Martins e Fábio Santos, Ralf, Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto, Malcom e Romero. A parada do Corinthians é realmente complicada, né? Porque Elias e Guerreiro são os termômetros do time, né? Quando eles não jogam bem, o Corinthians não joga bem também. Agora, sem os dois, vai ficar mais complicado contra um Cruzeiro que também tem desfalques. Mas o elenco do Cruzeiro é uma coisa incomparável aqui no Brasil por enquanto, né? O São Paulo, que estava tropeçando nas rodadas anteriores, voltou a vencer na última partida. E isso pode motivar a equipe a bater o Atlético Paranaense hoje. O time também está bastante desfalcado, só que ganhou um reforço importante nessa semana. Eu voltei. Olha ele aí, um dos caras que mais prega a importância do trabalho, está de volta. Muricy Ramalho retornou ao batente nessa semana depois de um problema de saúde e vai ficar no banco de reservas no jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. O treinador é o principal reforço para o duelo. Mas tem um problema, o técnico voltou e percebeu que terá muitos desfalques para escalar a equipe que vai atuar no Morumbi. Ao todo, são 9 atletas que não podem entrar em campo. Entre os mais importantes, os selecionáveis Souza, Kaká e Álvaro Pereira, o suspenso Edson Silva e o lesionado Rafael Tolói. Mas em meio a desfalques, o treinador ganhou uma boa notícia dias antes de voltar ao trabalho. No sábado, o tricolor bateu o Grêmio e acabou com uma incômoda sequência sem vitórias. E 3 pontos hoje deixam o time na segunda posição momentaneamente. Amanhã, o Inter joga e pode voltar à vice-liderança. A provável escalação do tricolor tem Rogério Ceni, Auro, Paulo Miranda, Antônio Carlos e Michel Bastos, Denilson, Hudson e Paulo Henrique Ganso, Osvaldo, Allan Kardec e Alexandre Pato. O São Paulo também tem desfalques, né? Como a maioria dos times grandes aqui do Brasil. A diferença é que o São Paulo também tem um elenco muito forte, né? Um time de reservas muito bom. E o Atlético Paranaense hoje em dia não é aquele mesmo Atlético Paranaense que vence partidas facilmente, né? Eu acho que o São Paulo acaba levando essa vitória hoje, viu? E depois do intervalo, você vê a preparação do Palmeiras para a rodada de hoje. O desafio é importante. Tem que vencer o Botafogo, hein, Verdão? Nós já voltamos.